Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Michele, eu faço parte do departamento técnico da empresa Bidin Vavin, e ao longo das últimas semanas, nossas empresas na América Latina, a Pavco, a Bidin e a Amanco, a gente vem realizando alguns treinamentos, né? Algumas apresentações para os nossos clientes sobre nossas soluções com geossintéticos. Então, antes de iniciar a apresentação de hoje, né? Eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma pergunta, vocês digitarem essa pergunta no chat, colocando, por favor, seu nome e seu e-mail e seu país de origem, para que depois a gente possa estar respondendo essas perguntas por e-mail para vocês, caso eu não consiga responder no final dessa apresentação. E daí vocês digitam a pergunta no chat e clicam na setinha azul para enviar, tá ok? Muito obrigada. Então, como eu comentei, a gente vem fazendo nas últimas semanas uma série de apresentações, e essas apresentações vocês podem baixar nesses canais que estão listados nesses slides, nesse slide, que elas ficam disponíveis para vocês baixarem. Então, eu vou começar a nossa apresentação apresentando um vídeo curto que fala um pouco sobre o nosso propósito. As necessidades básicas do homem lo motivaram a expandir-se por el mundo, creando modelos económicos y sociales que le permitieron adaptarse y evolucionar, impulsándolo a desarrollar nuevas técnicas para la construcción de vías y medios de transporte. Al principio fue cuestión de supervivencia, ahora es una cuestión de responsabilidad ambiental. ¿Sabías que el 40% de la emisión de CO2 se genera por la construcción tradicional de obras de infraestructura? Pues al utilizar materiales pétreos no renovables se contribuye al calentamiento global. Por esta razón, te recomendamos utilizar geosintéticos para la construcción de obras. Te permitirán disminuir la emisión de la huella de carbono, disminuir los tiempos de ejecución en un 40%, aumentar la durabilidad de las vías hasta 5 años más, aumentar la rentabilidad de proyectos en un 50%. Los geosintéticos revolucionaron la forma de construir infraestructura sostenible, con soluciones innovadoras que cuidan el agua y conservan el suelo, las cuales han evolucionado, consolidándonos como los mayores fabricantes de geosintéticos en Latinoamérica, operando bajo sistemas internacionales de control de calidad que nos ayuda a desarrollar la tecnología verde. El planeta quiere algo diferente. Soluções que construem um mundo melhor. Então, eu esqueci de mencionar anteriormente, eu vou estar falando um pouquinho mais devagar, porque essa apresentação está sendo transmitida para os diversos países da América Latina. Então, como a gente viu no vídeo, né, para a gente unir nossas forças e impulsionar a vida ao redor do mundo, a gente uniu nossas marcas, né, na América Latina, à empresa Vavin. Então, a Vavin, ela foi uma empresa pioneira na construção de tubulações de PVC, na fabricação e construção de tubulações de PVC, na década de 50, na Holanda. E ela se consolidou no mercado como uma marca sinônimo de inovação e respaldo. Então, nós possuímos na Europa um grande centro de inovação para estudo de materiais plásticos, que é o maior centro de estudo de materiais plásticos na Europa, em que, nesse local, os pesquisadores desenvolvem diversos tipos de tecnologias para construir soluções ambientalmente mais amigáveis para as obras de infraestrutura. Uma dessas soluções que está em estudo é a construção da Plastic Road, que consiste na construção de uma via de plástico de material 100% reciclado, a maioria proveniente do oceano, e atualmente foi feito um protótipo da construção dessa rodovia de plástico na Holanda, que a gente construiu uma ciclovia com cerca de 30 metros de extensão, e essa ciclovia ela está toda instrumentada, tanto para medir deformações, quanto para medir informações do tráfego também. Então, isso mostra o nível de inovação com que a Vavin trabalha, né? Então, por esse motivo, agora as empresas fabricantes de geossintéticos, a gente se denomina Bidin Vavin, Pavco Vavin e Amanco Vavin, né? Que a gente uniu forças
para melhorar a vida ao redor do mundo com as nossas soluções com geossintéticos. Então, aqui nessa foto, a gente vê o protótipo da ciclovia construída de plástico lá na Holanda, e o nosso objetivo, então, é desenvolver a infraestrutura para as futuras gerações. Bom, o tema do meu treinamento de hoje é sobre reforços de aterros sobre solos moles com geossintéticos. Eu vou começar a minha apresentação fazendo uma breve introdução do tema e apresentando um pouco da importância do tema, né? Então, o estudo do comportamento dos solos moles, ele está ligado aos primórdios da engenharia geotécnica, né? Então, a gente considera solos moles nessa apresentação quando a gente fala de solos transportados pela ação da água, com predominância argilosa, né? Que eles são solos saturados, e eles têm uma baixa resistência, uma baixa permeabilidade, uma alta compressibilidade, e eles podem conter ou não material orgânico. Então, nessa foto, nesse slide, eu apresento o mapeamento geológico simplificado, né, da região metropolitana de São Paulo. Então, aqui em tracejado, a gente vê os limites da cidade de São Paulo, e em amarelo mais vibrante, a gente vê todos os depósitos aluvionares existentes na região metropolitana de São Paulo. Então, mostrando a extensão do problema, né? Esses depósitos aluvionários, eles são formados por essas camadas de argilas moles com lentes de areia, né? Lentes de material granular. Então, a gente vê a extensão do problema somente numa região aqui do estado de São Paulo. Então, com o crescimento econômico, né, do último século e com o processo de urbanização, houve um acréscimo muito grande das rodovias no nosso país, né, no Brasil. Então, a título de exemplo, eu coloquei nesse slide o crescimento das rodovias somente no estado de São Paulo, aqui no Brasil, né? Então, no final da década de 80, a gente tinha cerca de 26 mil quilômetros de rodovias no estado, e hoje nós temos 37 mil quilômetros. Bom, e para construir essas rodovias, né, a gente tem que fazer serviços de terraplenagem, né? Então, a gente tem que executar cortes e a gente tem que executar aterros. E muitas vezes, esses aterros apresentam alturas elevadas. Então, como tem uma grande ocorrência de material de solos moles, né, fica difícil a gente desviar o traçado dessa rodovia para fugir desse problema, né? Então, muitas vezes a gente tem que construir um aterro no local que tenha solo mole, né? Então, a título de exemplo, essa aqui é uma foto da rodovia dos Tamoios, aqui do estado de São Paulo, que ela liga o interior do estado ao litoral norte, e ela vem sendo duplicada nos últimos anos, e boa parte dessa rodovia é margeando uma represa. E bem na altura desse quilômetro, foi necessário construir um retorno, e sendo que foi necessário fazer um aterro, até que de altura elevada, bem na margem dessa represa. Então, por ter essa represa aqui, provavelmente haveria um problema de solos moles na base desse aterro, que necessitou de alguma solução de engenharia para que fosse possível fazer uma construção estável. Também com o processo de urbanização das cidades, fica cada vez mais escasso locais para a gente construir nossas obras de infraestrutura, nossas obras de engenharia, sem fugir dos problemas dos solos moles, né? Então, um caso muito famoso aqui no Brasil é dos prédios tortos de Santos, no litoral sul de São Paulo, né? Então, na década de 50, na orla da praia, né, eles construíram alguns prédios que apresentaram recalques ao longo do tempo, porque não havia, na época da sua construção, um conhecimento adequado do processo de formação e do histórico de sobreadensamento das camadas de argilas orgânicas marinhas existentes na orla. Então, esses prédios, eles foram construídos e eles com fundações diretas, né, em cima de uma lente de areia existente no local, e eles recalcaram ao longo do tempo. Então, isso mostra a importância da gente saber conviver e compreender muito bem todos os processos de formação e características dos solos moles, né, para as nossas obras de engenharia. Bom, então, qual que é o conteúdo da apresentação de hoje, né? Eu vou abordar um pouquinho sobre os problemas na construção de aterros sobre solos moles,
eu vou apresentar soluções tradicionais e soluções com geossintéticos, alguns tipos de soluções. Daí eu vou fazer uma análise técnica e requisitos de projeto para a construção de aterros com reforço geossintético na base. E, por fim, eu vou apresentar alguns casos de obra. Então, a gente começa falando sobre os problemas na construção de aterros sobre solos moles. Então, o primeiro problema, quando a gente pensa em construir um aterro sobre solo mole, é conseguir entrar na obra, né? Eu consegui fazer uma plataforma de trabalho estável que permita que as minhas máquinas de terraplenagem possam circular na obra sem que ocorra o afundamento, né? Igual está exemplificado aqui nessa figura. Porque muitas vezes essa camada de solo mole, ela tem tanta baixa resistência e ela é tão aflorante na superfície que ela não suporta nem o peso do meu material, do meu equipamento de terraplenagem. Então, essa é um dos primeiros problemas, né? Que é fazer uma plataforma de trabalho estável para construir o aterro. Bom, um outro problema, quando a gente fala na construção de aterros sobre solos moles, é fazer o alteamento desse aterro sem que haja uma ruptura desse solo mole, né? Quando a gente constrói um aterro sobre o solo mole, né, a gente faz um carregamento assimétrico em cima dessa camada de solo, né? Então, como uma maneira de equilibrar esse carregamento assimétrico, é mobilizada uma superfície de ruptura. Então, essa superfície de ruptura, ela é caracterizada pelo surgimento de uma trinca de tração no topo do aterro, pelo formato circular da cunha e pelo levantamento do material do pé do aterro, né? Que é uma forma de equilibrar, então, o sistema desse carregamento assimétrico. Então, aqui nessa foto, a gente pode ver uma ruptura de aterro que ocorreu numa rodovia aqui no estado de São Paulo, né? Então, o aterro sobre solo mole, ele já está aqui protegido, e a gente pode ver no pavimento existente a formação dessas trincas de tração, conforme eu mencionei anteriormente. Daqui nessa foto, dá para ver mais claramente tanto as trincas de tração, como dá para a gente observar também um formato circular, né? Essa cunha circular que ocorre quando tem um rompimento de um aterro sobre solo mole. E por fim, nessa foto, a gente vê, né, na construção que foi um aterro construído na beira de um córrego, que tem alguns galpões na sua superfície, e que ele rompeu. Então, a gente pode ver, além do formato circular, a gente pode ver também o levantamento do material na base do pé do aterro. Então, quando a gente tem uma ruptura de um aterro de um aterro sobre solo mole, a solução para corrigir o problema é muito mais onerosa e muito mais trabalhosa do que se a gente previsse uma solução de estabilização antes de ocorrer a ruptura. Porque o que acontece, né? Quando a gente vai fazer uma programação de investigação de campo para mapear esses solos moles, um ensaio muito comum que é realizado é o ensaio Vanitest, o ensaio de palheta, né? Então, esse ensaio, ele nos dá resistência não drenada em função da profundidade. E ele é feito para duas condições, né? Ele é feito para a condição normal do solo, que são essas bolinhas em azul, e depois de realizado para a condição normal, em cada profundidade, a gente leva a ruptura do solo, imprimindo um torque rápido nas palhetas, e a gente repete o ensaio. Então, a gente pode ver que por uma mesma profundidade, a resistência não drenada do meu solo mole, ela diminui bastante quando eu considero a situação normal com a situação do solo mole rompido. Então, por isso que soluções para corrigir o problema são muito mais onerosas e trabalhosas, né? Um outro problema, quando a gente pensa na construção de aterros sobre solos moles, é se o meu aterro, se o solo mole, ele vai ter uma capacidade de carga para suportar a minha altura de aterro de projeto e a minha sobrecarga de projeto. Então, às vezes, sem eu prever algum tipo de reforço, eu não posso construir o meu aterro com uma altura igual definido no meu projeto, ou com uma sobrecarga igual definida no meu projeto. Então, eu preciso de um reforço na base desse solo mole, algum tipo de solução para poder aumentar a capacidade de carga. E, por fim, o último problema quando a gente pensa na construção de aterros sobre solos moles é a ocorrência de recalques ao longo do tempo.
Então, muitas vezes, a gente constrói o nosso aterro sobre solo mole e ele não rompe, né? Só que ao longo do tempo, devido à presença de uma argila mole saturado, ele vai ocorrendo recalques que faz com que ocorra uma perda de servicibilidade do meu projeto, né, da minha obra. Então, um exemplo mais clássico disso é a construção de uma ponte, né, em que o aterro do encontro da ponte foi construído sobre uma camada de argila mole, né. Então, a ponte, por ser uma estrutura rígida com fundações profundas, ela não sofre recalques. Já o meu aterro de encontro, ele vai recalcando ao longo do tempo, se não for previsto nenhum tipo de tratamento, e daí vai surgindo na minha pista a presença desses recalques diferenciais, né? Então, vai formando um degrau na pista, mostrando, então, a perda de servicibilidade da minha obra. Bom, e por que ocorrem os recalques ao longo do tempo nas argilas moles, né? Então, quando a gente fala de recalques por adensamento primário, uma forma de explicar esse processo é pela analogia mecânica de Terzaghi. Então, o que diz essa analogia, né? A gente pensa num experimento, que a gente tem um recipiente, que dentro dele tem uma mola, e ele é preenchido com água, e tem uma válvula, né? No início desse experimento, a minha válvula está fechada e eu coloco uma carga em cima desse sistema, né? Então, no início, toda a carga ela é suportada pela água dentro do meu recipiente. A partir do momento que eu abro a minha válvula, a água vai saindo e a carga vai sendo transmitida da água para a minha mola, e a minha mola vai sendo, então, comprimida, até que seja um momento que o sistema entre em equilíbrio e não saia mais água pela minha válvula, e toda a carga que eu acrescentei é suportada pela minha mola. Então, nesse sistema, a mola, a gente representa como se fosse a estrutura do meu solo. A água presente no interior do meu solo, nos poros do solo. A válvula representa a permeabilidade do meu solo. E essa carga que a gente coloca nada mais é do que a construção do meu aterro. Então, essa é uma forma de explicar por que ocorrem esses recalques nos solos moles pela expulsão da água dos poros ao longo do tempo. Bom, agora que a gente já abordou os principais problemas, eu vou apresentar um pouquinho sobre as soluções tradicionais e as soluções com geossintéticos para a construção de aterros sobre solos moles. Então, quando a gente pensa em construir um aterro sobre solos moles, a gente tem que lidar basicamente com dois problemas, então, com a estabilidade e com os recalques. Então, existem diversos tipos de soluções presentes, né, existentes no mercado. Então, a gente pode pensar na construção de um aterro com reforço geossintético na base, que é o tema da nossa apresentação de hoje. A gente pode pensar num aterro com bermas de equilíbrio. A gente pode pensar em aterros estaqueados. Se a gente pensar em solução somente para os recalques, a gente pode pensar em aterros com uma sobrecarga temporária, ou na construção de drenos verticais na base desse aterro como uma forma de acelerar esses recalques. Então, do que depende a escolha da minha solução, né? Como que eu escolho a solução mais adequada para o meu projeto de aterro sobre solos moles? Então, a escolha, ela depende do impacto ambiental e da legislação ambiental existente no local que eu vou fazer minha obra, o meu projeto. Então, existem soluções que elas são viáveis tecnicamente, mas ela tem um impacto ambiental tão grande por usar materiais não renováveis, por ter um transporte muito grande de materiais, que a própria legislação ambiental no local que eu vou construir minha obra, às vezes não permite a sua adoção. A escolha da solução também depende da disponibilidade de materiais. Então, se eu for construir a minha obra numa área muito remota, com difícil acesso, e dependendo da solução que eu vou adotar, eu posso ter um problema com disponibilidade dos materiais. Então, uma solução que eu previamente havia pensado, ela pode não ser mais atrativa devido a esse problema de disponibilidade. Também depende do tempo de execução da minha obra, né? Então, se eu vou fazer, como eu comentei, o problema na construção de um aterro sobre solos moles
tem um certo tempo para haver uma estabilização dos recalques, né? Então, dependendo da solução, eu tenho que levar esse tempo em consideração. E, por fim, depende dos custos também, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma solução que ela apresenta todos os requisitos técnicos, ela resolve o problema de estabilidade, ela resolve o problema de recalques, só que ela tem um custo tão elevado que ela inviabiliza a sua adoção, por critérios econômicos, né? Então, o custo é um fator muito determinante também na adoção da melhor solução. Bom, agora eu vou apresentar um pouquinho dos tipos de soluções, né? Então, uma das soluções mais antigas e ainda é uma das mais usuais é a remoção do solo mole, né? Então, qual que é o problema dessa solução? Além de eu precisar de uma grande quantidade de material não renovável, né? Porque geralmente eu faço a remoção do solo, substitui por um material pétreo, substituo por rachão. Eu tenho um aumento de emissão de CO2 também, porque eu tenho uma grande transporte de materiais, tanto do material pétreo para preencher a cava, quanto do material de remoção. Então, tudo isso eleva meu custo também. E, além disso, a própria remoção desse solo mole, esse solo que é removido, ele tem características especiais, né? Ele é um solo muito mole, muito saturado, então ele precisa ser depositado em botas-foras especiais. Então, às vezes, os próprios requisitos legais do local que eu vou construir a minha obra, eles não permitem que eu adote esse tipo de solução. E ela também tem uma limitação técnica, né, que para espessuras de remoção superiores a 4, 5 metros, começa a ficar muito complicado fazer sua remoção, inviabilizando esse tipo de solução. Uma outra alternativa que é muito usada aqui no Brasil é a construção de aterros com bermas de equilíbrio. Então, eu tenho o meu aterro na sua geometria de projeto, e para equilibrar aquele sistema que eu expliquei lá atrás, devido ao carregamento assimétrico sobre o solo mole, eu construo bermas nas laterais desses aterros, de forma a equilibrar esse sistema. Qual que é o problema, né, dessa solução? Além de ter um tempo de execução maior, porque eu vou ter um maior serviço de terraplenagem, eu vou precisar de mais material de terraplenagem, e também o principal problema é que eu vou precisar de uma área maior. Muitas vezes a minha faixa de domínio do projeto também é aqui no pé do meu aterro. Então, para eu construir essa berma, eu tenho que trazer essa faixa do domínio para o pé da berma. Então, isso faz com que eu precise de uma área maior para construir, ou precise aumentar a minha área de desapropriação, que eleva os custos da solução também. Uma outra alternativa muito usual é a construção de aterros estaqueados, né? Então, o objetivo é fazer uma malha de estacas com que eu transfira os esforços do aterro para o solo firme, né? Então, essas estacas podem ser estacas cravadas, podem ser estacas escavadas, e geralmente a gente constrói um capitel na base dessas estacas e posiciona um elemento de reforço, um geossintético de reforço, para fazer o arqueamento de tensões entre essas estacas. O problema dessa solução é que ela tem um elevado custo, né? Imagina, construir uma malha de estaca ao longo de todo o meu aterro sobre solo mole, né? E ela também apresenta uma execução muito técnica, né? Então, eu preciso de máquinas especiais e de mão de obra especial. Esses aterros estaqueados, eles também podem ser feitos com a utilização de colunas de brita, né? Então, essas colunas de brita, elas podem ser tanto encamisadas, quanto com um produto geossintético, quanto normais, né, construídas pelo método de vibrosubstituição. E o problema, assim como o outro aterro estaqueado, é o elevado custo, execução técnica e, adicionalmente, eu preciso de uma grande quantidade de material para fazer essas colunas de brita. Então, dentre das diversas soluções existentes, onde que eu posso usar os geossintéticos, né? Eu uso o geossintético para substituir uma solução ou, às vezes, para otimizar essa solução. Então, eu coloquei nessa imagem, a título de exemplo, a gente pode usar o geossintético na construção de aterro sobre solo mole, com um reforço na base do aterro,
A gente pode usar o geossintético em aterros estaqueados, tanto para fazer o arqueamento de tensões, quanto para encamisar colunas de brita. E também para, quando a gente pensa em acelerar os recalques, a gente pode usar geossintéticos, né, através dos grenos fibroquímicos, para fazer a aceleração desses geossintéticos. A aceleração desses recalques, perdão. Bom, então agora eu vou fazer um pouco uma análise técnica e de projeto da solução de reforço de aterro sobre solos moles com geossintético na base. Então, qual que é a concepção da minha solução? Basicamente consiste em estender na base do meu aterro uma ou mais camadas de reforço com um geossintético. Então, dando aqui um zoom nessa configuração, né? Geralmente a gente associa o reforço da base de geossintético com alguma alternativa para acelerar os recalques, caso seja especificado em projeto, né? Então, dando um zoom aqui nessa configuração, a gente, como eu mencionei lá atrás, um dos primeiros problemas quando a gente vai fazer um aterro sobre solo mole é garantir uma plataforma de trabalho estável. Então, como que eu posso garantir isso? Eu posso estender um geotêxtil de estabilização e construir em cima dele uma camada de material drenante, uma camada fina, de 30, 50 centímetros, né? De uma areia média lavada ou de uma brita graduada, para daí eu poder circular com o meu equipamento e fazer a construção do meu aterro. Então, daí feito isso, se no projeto tiver especificado a construção de drenos fibroquímicos, por exemplo, é nesse momento que eu faço a perfuração e a construção desses drenos. E posteriormente, em cima dessa camada drenante, eu venho e posiciono o meu geotexto de reforço, né? Para daí, então, eu subir com a terraplenagem do meu aterro. Então, quais são os geossintéticos que a gente pode utilizar como reforço de aterro sobre solos moles? A gente pode usar um geotexto tecido, que ele pode ser fabricado tanto de polipropileno quanto de poliéster. A gente pode fabricar ele com diversas resistências, então ele pode ser fabricado com uma alta resistência e uma alta rigidez. Eles têm a vantagem de por ser um elemento contínuo, quando a gente pensa no processo de interação do solo com o geossintético, ele tem uma área de interação de 100%, quando a gente pensa nessa interação por processos de adesão e atrito, né? Então, isso é uma vantagem da adoção do geotexto tecido. E, além disso, por ele ser um elemento contínuo, ele também tem uma função separação entre camadas de diferentes granulometrias, evitando que eu precise usar um outro produto geossintético para fazer essa função. Um outro produto geossintético que a gente pode utilizar para reforço é o uso das geogrelhas. Então, a gente pode utilizar geogrelhas tanto estrudadas quanto geogrelhas tecidas. Elas também podem ser fabricadas com diversos polímeros e diversas resistências e rigidez. Por ser um elemento descontínuo, né, ela é vazada, né? Então, quando a gente pensa numa interação somente por adesão, né, e ângulo de atrito na interface solo geossintético, a gente tem uma área de contato menor quando a gente usa geogrelha. E, além disso, por ser esse elemento vazado, ela vai precisar de um outro produto geossintético que precisará ser usado em conjunto com ela para fazer a separação entre as camadas. Então, quais que são os princípios de dimensionamento quando eu vou projetar um aterro sobre solo mole, né? Então, a gente tem que avaliar a estabilidade global do aterro sobre o solo mole, a capacidade de carga, a gente tem que avaliar a falha por desprendimento lateral. Daí a gente também precisa definir nossa resistência de projeto do geossintético e o comprimento de ancoragem. E, por fim, para projetos mais específicos, a gente tem que fazer uma análise da compatibilidade de deformação de solo com geossintético. Então, como que a gente define a nossa resistência admissível de projeto, né? Resistência à tração admissível de projeto. Então, nós, fabricantes de geossintéticos, né, a gente realiza no nosso geotexto tecido um ensaio de resistência à tração por faixa larga. E esse ensaio, ele me dá a minha resistência nominal do meu produto geossintético, do meu geotexto tecido. Então, a partir desse ensaio, eu tenho uma resistência à tração nominal do meu produto.
que geralmente é expressa em quilonewtons por metro, né? Só que eu não posso usar essa resistência nominal como a minha resistência de projeto. Eu preciso minorar essa resistência por alguns fatores de redução. Então, tem fatores de redução devido a danos de instalação. Eu preciso minorar também a minha resistência nominal por um fator de redução devido à fluência, porque é um material polimérico, né, que está sujeito à fluência. E também eu tenho que minorar minha resistência nominal de tração por um fator de redução devido a danos de degradação química e biológica. Então, daí, aí sim, a partir desses fatores de redução, eu tenho a minha resistência de projeto. Então, quando a gente vai fazer uma análise de estabilidade global do meu aterro, né? Como eu mencionei lá no início da apresentação, a cunha típica de ruptura é uma superfície circular, que é aproximada por uma superfície circular. E o que impede com que haja a mobilização dessa cunha é a resistência ao cisalhamento mobilizada ao longo dessa superfície circular. Só que muitas vezes essa resistência ela é suficiente, né? Porque a gente tem um solo com baixa capacidade de carga. Então, eu preciso incluir um reforço na base, um reforço com um geotexto na base, e esse reforço ele vai mobilizar uma resistência à tração, que é a minha resistência à tração definida em projeto, né? E essa resistência à tração mobilizada, em função do centro de rotação dessa superfície crítica, ela gera um momento resistente, um momento estabilizador. Então, isso faz com que haja um aumento do meu fator de segurança contra a ruptura global do meu aterro. Então, essas análises, elas são feitas geralmente com o auxílio de um programa computacional, que usa o método de equilíbrio limite. Então, aqui eu represento uma saída do programa Slide, da Rock Science. Então, nesse programa, a gente usa metodologias como a do Bishop simplificado, ou diversas outras metodologias semelhantes, né? E a gente tem que especificar nosso reforço com a sua resistência de projeto, conforme eu defini anteriormente, e também com os parâmetros de interação solo-reforço. Então, tem uma adesão de interação e um ângulo de atrito interação. E esses parâmetros dependem do solo, né, do meu aterro, e depende também do meu produto geossintético. Bom, uma outra verificação que a gente tem que fazer é se o meu reforço na base, ele vai ter um comprimento suficiente para mobilizar a minha resistência de projeto, conforme eu defini anteriormente. Então, a partir do meu círculo de ruptura crítico, eu pego a interseção desse círculo com o meu reforço e eu tenho que verificar se eu tenho um comprimento de ancoragem suficiente para mobilizar minha resistência de projeto, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então, esse comprimento de ancoragem, ele é calculado em função de um fator de segurança, que geralmente a gente usa 1,5, em função da minha resistência de projeto, e em função da tensão de aderência, mobilizada tanto na parte superior quanto na parte inferior do meu reforço. Outra análise que a gente tem que fazer é uma análise referente à capacidade de carga do meu aterro com reforço geossintético na base. Então, essa análise, a gente usa uma metodologia proposta por Rowe e Milleville na década de 90, que a gente considera um aterro com reforço geossintético na base como se ele fosse um aterro com uma base de uma fundação muito rígida, né? Então, a gente efetua os cálculos com auxílios desses ábacos, que estão aqui a título de conhecimento, né? A gente efetua os cálculos da resistência, da capacidade de carga do meu solo de fundação, e a gente calcula a tensão atuante nesse solo de fundação, em função, né, da geometria do meu aterro. Então, com isso, eu calculo o meu fator de segurança, e eu tenho que tem que ser um mínimo recomendável, usualmente adotado para essas obras, de 1,5. Essa metodologia, ela é muito utilizada, né? Ela pode ser utilizada para quando a gente quer estimar a altura máxima de aterro que eu posso construir em cima do meu solo mole com reforço. A gente também tem que verificar a falha por ruptura lateral do aterro, né? Então, existem dois mecanismos que a gente tem que ver. A gente tem que verificar em que haja essa ruptura lateral e o meu aterro desliza em cima do meu reforço. Então, como força atuante, a gente considera o empuxo de solo,
E como força resistente, a gente considera o atrito mobilizado aqui na interface do meu geotêxtil de reforço com o meu aterro. Então, com base nessa força resistente e a força atuante, eu calculo o meu fator de segurança. Um outro mecanismo que pode acontecer é que há a ruptura do meu reforço e daí o conjunto do aterro com o reforço desliza. Então, novamente, a força atuante é o empuxo de terra, e se tiver sobrecarga, o empuxo da sobrecarga. E a minha força resistente, ela é majoritariamente formada pela minha resistência à tração de projeto, e eu posso considerar também uma parcela referente à minha adesão na interface solo-reforço. Então, daí, novamente, eu calculo o meu fator de segurança, e geralmente ele tem que ser maior do que 1,5. Bom, por fim, a última verificação que a gente tem que realizar refere-se às deformações, né? Então, quando a gente define um geotêxtil de reforço para um aterro, a gente deve definir um par de valores de resistência e deformação. Então, uma limitação dos métodos de equilíbrio limite, que eu apresentei anteriormente, né, é que eles não abordam as questões das deformações do meu reforço, né? Então, assim, a ruptura do solo mole, ela pode ocorrer antes que seja mobilizada a minha máxima resistência à tração do reforço, né? Então, existem diversos estudos, a maioria baseado pelo Howe, né, em que ele se baseia em análises de elementos finitos e que busca explicar o conceito de deformação admissível de compatibilidade, né. Então, nesse gráfico apresentado pelo autor, a gente pode ver do lado da esquerda um gráfico da espessura de construção do aterro em função da altura líquida, né? A altura líquida sendo definida como a espessura do aterro menos o deslocamento imediato da fundação. Esses gráficos eles foram baseados em análises, modelagens numéricas, né? Para um par de conjunto de material de aterro e solo de fundação e para um reforço específico, né? Uma rigidez específica. Então, nesse gráfico, ele faz a comparação da espessura do aterro pela altura líquida, e ele vê que a ruptura do aterro aconteceu por uma espessura de construção de 2,40 metros. Daí, nesse gráfico da direita, ele apresenta a máxima deformação do reforço em função da espessura do aterro, para esse mesmo experimento, né? Então, quando ocorreu a ruptura do aterro para 2,40 metros, a deformação do meu reforço era de 5%. Então, isso mostra que a ruptura do aterro ocorreu antes que fosse mobilizada a máxima resistência do meu reforço, visto que esse reforço tinha uma deformação máxima de tração de em torno de 10%. Então, essa análise ela deve ser feita com o auxílio de programas de elementos finitos, né? E ela é feita geralmente em casos específicos de projeto em que a gente tem condições críticas de deformabilidade. Bom, agora que eu apresentei um pouquinho dos aspectos técnicos da construção de um aterro com reforço geossintético na base, eu vou apresentar 2 casos de obras em que foram utilizados os nossos produtos geossintéticos. Então, o primeiro caso de obra é a ampliação de uma estação de tratamento de esgoto na Argentina, na cidade de Mendoza. Então, para a ampliação dessa estação de tratamento, vai ser favorecido, né, cerca de 500 mil pessoas vão ser beneficiadas com essa obra, e ela foi financiada tanto pela entidade reguladora, quanto por créditos internacionais. Então, aqui nessa foto, a gente pode observar que para a ampliação da estação de tratamento, eles previam construir lagoas de estabilização e estações elevatórias. E essas lagoas, elas seriam construídas acima do nível do terreno. Então, eu não iria escavar o meu terreno para construir as lagoas. Eu ia construir acima do nível do terreno, e para isso eu precisava construir esses aterros, esses diques, né, de aterro compactado, para conformar minhas lagoas, né. Essa foto, ela apresenta o solo no local. Então, ele era um solo que, apesar de não ser um solo saturado, ele era um solo predominantemente fino, formado por argila e siltes, e que tinha uma baixa resistência, né? Então, aqui nessa tabela, a gente apresenta os parâmetros de
de resistência adotados no projeto para a construção desses aterros, né? Então, foram avaliadas algumas alternativas para reforçar esses aterros para a conformação das lagoas. Uma das alternativas, uma empresa propôs construir a construção desses aterros utilizando uma geogrelha de alta resistência e alta rigidez na base. Essa alternativa, ela atendia a todos os critérios técnicos de dimensionamento. Só que a gente tinha um problema que, por ser um material de elevada rigidez e elevada resistência, ela apresentava um alto custo. Então, ela tinha uma inviabilidade econômica. Uma outra empresa, analisando o problema, ela propôs fazer a construção desses aterros sem nenhum tipo de reforço. Só que quando a gente volta lá e vê como que era a condição do solo local, fica claro que essa alternativa, ela não garantia a estabilidade da obra, né? Então, apesar de apresentar baixos custos, né, porque eu estaria, obviamente, né, eu não estou usando nenhum tipo de reforço, então eu tenho um custo menor, só que eu não atendia aos critérios de estabilidade, então eu não tinha uma viabilidade técnica atendida. Então, a gente propôs para a construção desses aterros de conformação das lagoas, e esses aterros que tinham uma altura até de 6 metros, a construção com reforço na base, com geotexto tecido de reforço. No projeto, a gente tinha 5 seções típicas de dimensionamento, e foram previstos até 3 camadas de reforço com geotexto, né? Com um espaçamento de cerca de 50 centímetros entre essas camadas. Então, como o problema principal para a construção desses aterros era garantir a estabilidade global e a capacidade de carga do terreno, a gente fez diversas análises de estabilidade global, né, tanto para a condição estática, quanto considerando a adução de sismos, em que a gente observou que a nossa solução proposta, utilizando o nosso geotexto tecido na base, garantia fatores de segurança adequados para a construção desses aterros de conformação das lagoas. Então, essa obra, ela foi construída no final do ano passado, começo deste ano. Então, aqui nessa foto, a gente pode ver os funcionários posicionando a camada de geotexto. A gente pode ver que eles estão fazendo o posicionamento a sobreposição adequada entre as camadas. Nessa fotinho aqui, que já está, as camadas de geotexto já estão estendidas e finalizadas, a gente começa a ver a construção do alteamento do aterro, né? A construção dos serviços de terraplenagem. Bom, um outro estudo de caso que eu vou apresentar é a construção de uma via perimetral na cidade de Cartagena, na Colômbia, né? Então, no que consistiu esse projeto, né? Esse projeto, ele foi um macroprojeto do ano de 2005, aproximadamente, e que ele visava fazer uma recuperação social, uma recuperação urbanística também, econômica e fazer a construção de uma nova via, né, num bairro na cidade de Cartagena, na Colômbia. Então, a concepção desse projeto, né, que era um local de material pantanoso, material de mangue, né, era construir piscinas de material dragado desse solo local, e essas piscinas ter um confinamento, né, que me permitisse construir a minha via perimetral, construir aqui ciclovias e passeios para a população, e na área do aterro hidráulico do material dragado fazer um trabalho de paisagismo, de arborização. Então, na primeira etapa desse projeto, essa via perimetral ela tinha cerca de 3,4 quilômetros e estava prevista a construção de 15 piscinas de material dragado. Bom, aqui nesse slide eu apresento como que é o perfil estratigráfico do solo local, né? Então, a gente pode observar que, por ser uma área de material pantanoso, material de mangue, a gente tinha a presença de uma argila orgânica muito mole, uma baixa resistência não drenada, um alto índice de plasticidade, e que a sua resistência ia crescendo gradualmente com a sua profundidade. Então, para a construção dessa via perimetral, eles pensaram em 5 alternativas. Uma alternativa pensada foi na estabilização desse solo local com material pétreo. Então, usar rachão para construir essa via perimetral.
Uma outra alternativa foi construir a via perimetral basicamente com viadutos. Então, aqui nessa foto é uma foto do projeto, que a gente vai ver mais na frente, que foi adotada a solução de aterro para confinamento do material dragado para a construção da via perimetral. Só que nos locais em que não era possível esse aterro, em que tinha que atravessar algum corpo d'água, eles previram a construção de pequenos viadutos. Então, uma das alternativas avaliadas é fazer com que esses viadutos numa extensão muito maior, né? Ao invés de fazer esses pequenos viadutos de interligação entre as piscinas. A terceira alternativa foi o confinamento do aterro hidráulico com geoestruturas, né? Com geotubos de material geossintético. Também teve uma alternativa em que eles pensaram em confinar esse aterro hidráulico para a construção da via e da ciclovia, a partir de materiais de características semelhantes. E, por fim, a alternativa que foi efetivamente construída foi a construção desse aterro hidráulico, usando como confinamento um material de aterro selecionado com reforço geossintético na base, né? Então, a minha via e a minha ciclovia foram construídas em cima desse aterro de material selecionado, e na parte do aterro hidráulico foi feito todo o processo de paisagístico e de arborização. Então, como que eles definiram, dentro dessas 5 alternativas, qual que era a alternativa mais viável, né? Então, eles fizeram uma prova de campo em escala real, e essa prova de campo ela foi instrumentada. Também foram feitas diversas modelagens para avaliar a viabilidade de cada alternativa, e foi feita uma análise dos custos da solução, né? Então, o ensaio, a prova de campo em escala real, consistiu na construção de um aterro hidráulico, sendo que uma das faces ele foi confinado com um dique de aterro de material selecionado, com o nosso geotexto na base como reforço. Na outra face foi feito o dique de material selecionado, só que sem reforço, e do outro lado foi feito o confinamento do aterro hidráulico com geoestruturas, né? Então, essa prova de campo, ela foi instrumentada com placas de recalque, né? Aqui a gente vê 2 fotos dessa instrumentação. Aqui a gente vê os resultados dessa instrumentação. Então, as leituras foram efetuadas até quase 300 dias, né? E a gente vê que algumas placas de recalque tiveram recalques expressivos. Foram feitas diversas modelagens também de cada alternativa, né? Então, foram feitas tanto as modelagens com elementos finitos, principalmente para os aterros no encontro com os viadutos de projeto, né? E também foram feitas modelagens com método do equilíbrio limite para calcular o fator de segurança numa situação sem e com o meu geotexto de reforço, para diversas características, tanto de altura de aterro, quanto de solo de fundação e sobrecarga, perdão. Então, com isso, e baseado no custo também de cada alternativa, eles optaram pela 5ª alternativa, que foi o reforço do aterro com o nosso geotexto tecido e a construção desse aterro com material selecionado. Então, aqui nesse esquema, a gente tem o passo a passo de como foi a construção, né? Então, basicamente, foi estendido o geotexto na zona em que estava previsto o aterro, foi feita a construção do aterro, foi estendido o geotexto embaixo da área de material dragado do aterro hidráulico, foi feita a construção desse aterro hidráulico, e posteriormente foi feito tanto a construção da via perimetral, quanto a construção da ciclovia e do passeio, né? E da arborização da área do aterro hidráulico. Então, uma vantagem de usar o nosso geotexto tecido é que, além dele favorecer a capacidade de carga e a estabilidade global da solução, ele também permitiu uma separação adequada entre as camadas de materiais. Então, aqui eu apresento uma foto, né, da construção desses aterros, foi no ano de 2005. Aqui, novamente, uma foto da construção dos aterros. Nessa foto do lado esquerdo, a gente pode ver já finalizado a ciclovia e o passeio para os pedestres, né? E aqui uma foto aérea da obra, ainda durante o período de construção, que a gente vê essas piscinas de confinamento de aterro hidráulico, e ainda não haviam sido construídas os viadutos para interligar uma piscina com a outra. Bom,
Então, com base em todos esses casos de obras apresentados e com essas metodologias de projeto apresentado, quais que são os benefícios na utilização de geossintéticos na construção de aterros com reforço na base, né? Então, a gente tem uma diminuição do impacto ambiental, porque eu diminuo a necessidade de usar materiais pérreos não renováveis, eu diminuo meu transporte de material, que acarreta numa menor emissão de CO2. A construção de um aterro reforçado com geotexto na base tem uma grande vantagem competitiva com relação a outras alternativas no que refere a custo. Então, geralmente é uma solução que tem um custo menor. Por eu construir uma obra que atende todos os requisitos de segurança, eu vou estar garantindo a durabilidade da minha rodovia, do meu aterro sobre solo mole. E também, por ser uma solução de rápida construção, eu diminuo o impacto social decorrente que ocorre, né, geralmente quando a gente faz a construção de uma obra ou a duplicação de uma via, por exemplo. Então, nosso propósito é construir ambientes saudáveis e sustentáveis usando as nossas tecnologias com geossintéticos. Então, vocês podem nos encontrar em diversas redes sociais. Então, agora, eu vou, nesses poucos minutinhos que faltam, eu vou tentar responder, ver se tem alguma pergunta que eu possa responder para vocês. Lembrando que essas perguntas têm que ser escritas no chat e de, por favor, vocês colocarem o seu e-mail, o seu país de origem, o seu nome e clicar no enviar para poder ver essas perguntas. Então, deixa eu selecionar aqui algumas perguntas. Bom, o Isaac perguntou se tem alguma experiência na utilização do geotexto em obras mineiras. Então, quando a gente pensa na construção de aterros em obras de mineração, acredito que já foi, sim, utilizado essa tecnologia. Então, a gente vai buscar casos de obras, e se a gente tiver, a gente te envia, Isaac. A Gabriela, ela perguntou se, no caso de executar a camada drenante na base do aterro, se podia utilizar o geocomposto drenante. Então, seria o geotexto, a geogrelha, mais o geotexto, substituindo a camada de material drenante que eu comentei, né? Então, em alguns casos, no lugar dessa camada de material drenante, de material como uma areia lavada ou como uma brita graduada, pode-se utilizar esse geocomposto drenante, mas eu não recomendo, assim, que ele seja utilizado também com a função reforço. Então, eu precisaria estender também o meu geotexto em cima desse geocomposto drenante para ter essa característica de reforço, né? E também a gente tem que ver se esse geocomposto drenante, ele vai ter uma resistência à compressão adequada com a minha altura de construção do aterro. Bom, acho que a gente já deu o nosso tempo. As demais, se tiver alguma outra pergunta, a gente envia para vocês por e-mail a resposta, tá bom? Eu agradeço a participação de todo mundo e a gente fica disponível para vocês caso tenham demais dúvidas, né? Então, obrigada pela participação e até logo.